Em Salmos 118, versículos 8 e 9, diz: É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, nos governos, nas estruturas, nos sistemas. Enfim, nós vamos ver hoje duas histórias, dois fatores com os quais nós podemos nos identificar. O primeiro acontece em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 ao 7, onde os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. E a posição de Israel diante daquele exército muito grande que veio contra eles foi o seguinte: no versículo 6 e 7, fala assim, que vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Ou seja, diante de uma situação de apuro, diante de uma situação de angústia, diante de uma situação de perigo, Israel tomou essa seguinte atitude: se escondeu, correu, fugiu. A outra situação está em Juízes, capítulo 7, versículos 2, 3 e 6, quando Gideão enfrenta também agora um outro exército, o exército dos midianitas, e também era um exército muito grande. E Gideão então procura ao Senhor, ele busca Deus nessa situação. E então, Deus dá a seguinte instrução para Gideão, no versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, fale com o povo, Gideão, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, não fique no exército para guerrear contra os midianitas. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, você vê que o referencial ali era os medrosos e os tímidos. Então, encontraram-se no exército de Gideão, imagine você com um exército de 32 mil homens. Voltaram do povo que eram tímidos e medrosos, diante de um exército poderoso, de uma situação de temor, de afronta, de medo, voltaram 22 mil e só ficaram 10 mil. E Gideão, então, com aqueles 10 mil, Deus fala com Gideão novamente. E fala e dá outra instrução a Gideão. Ainda tem muita gente, Gideão. Muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas na mão de vocês, a fim de que vocês não se gloriem contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E aí, ele dá uma estratégia e faz um teste com aqueles 10 mil que ficaram. E daqueles 10 mil, apenas, no teste que foi dado de beber água no rio, levando a mão à boca,
Sobraram de um exército de 32.000, sobraram 300 homens. E todo o restante, ou seja, 9.700 homens, voltaram, o restante do povo, voltaram para suas casas. Não foram aprovados na batalha. O que eu entendo com isso, com essas duas histórias? Com quem eu me identifico? Com Saul e o seu exército, que estavam com medo e se esconderam e fugiram e tentaram na força do seu braço arrumar uma saída, se escondendo, fugindo? Ou eu me identifico com Gideão, que buscou o Senhor e, com um número reduzido, ele vence um exército poderosíssimo na estratégia de Deus. Que neste dia, eu e você, possamos tomar uma decisão diante das circunstâncias adversas, não importa o número de pessoas que possam estar contra você, não importa o número de situações que se levantaram ou o tamanho da situação que se levantou diante de você. Apenas e tão somente diga o que está no Salmo 118, versículos 6 e 7. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo, aleluia, sobre os que me odeiam, lembrando que a sua luta não é com a carne nem com o sangue, mas nas regiões celestiais, contra toda a potestade maligna que vem contra a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, diante dessas duas histórias, eu quero, Senhor, me identificar com Gideão, que buscou o Senhor, que viu, Senhor, não na força do seu braço, mas na estratégia do Senhor, a saída para os problemas e as situações e a grande batalha que ele estava enfrentando. Assim, Senhor, eu quero declarar no dia de hoje que o Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem, porque é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso, eu verei a sua estratégia funcionar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Fique na paz do Senhor.